Direto ao ponto. E tá rendendo. A gente só anunciou o assunto aqui do comentário de hoje do promotor de justiça Sérgio Diefenbach, eu já trouxe algumas mensagens aqui que vieram por escrito, e tem também o recado do Adão Nunes, que é o presidente da Associação dos Moradores dos Verdes Vales, que nos mandou um áudio. E aí a gente vai colocar aqui antes até mesmo do promotor Sérgio Diefenbach para ver o que o representante da comunidade está falando a respeito dessa baderna. Para quem não acompanhou, vídeos que circulam na rede social aí no último final de semana de rachas de carros, de brigas com muitas pessoas envolvidas, com baderna, com as pessoas no meio da rua, e o próprio prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, se manifestou dizendo que isso não pode continuar assim. Já fizemos reportagem ontem também falando com a Brigada Militar, com a Secretaria de Segurança Pública aqui de Lajeado. Daqui a pouco o doutor Sérgio vai falar. Primeiro vamos ouvir Adão Nunes, presidente da Associação de Moradores do loteamento Verdes Vales aqui de Lajeado. Alô, bom dia, Ricardo, tudo bem? Assim, aqui é Adão Nunes, sou presidente da Associação de Moradores aqui do Verdes Vales, no caso. E estou passando essa mensaginha só para relatar assim que como a gente é bastante cobrado para tomar providência em relação à baderninha aí que acontece na Taline, né? Então eu posso dizer aí para vocês aí que, não sei se ajuda, que eu já articulei, já conversei no dia de ontem com tenente da brigada e com o pessoal da Secretaria de Segurança do município, e eles vão tomar as ações. A título de esclarecimento é que a gente é cobrado para tomar providência, né? Mas eu, como presidente da Associação de Moradores, o que eu posso fazer é isso, buscar os órgãos competentes que são responsáveis para conter essas badernas e propor segurança para a comunidade. Tá bem? Muito obrigado e tenham um bom dia. Um bom dia, obrigado aí pelo recado, pela audiência também, o Adão Nunes, que esteve na semana passada, na sexta-feira lá, junto a Júlio de Castilhos, na DMF, né, acompanhando o nosso aniversário aí de 71 anos. Já chegou aqui, doutor Diefenbach, também reclamações sobre o bairro Jardim do Cedro. A moradora chega a dizer que 4 noites por semana tem barulho lá. E alguns moradores chegam a sair de casa porque não aguentam, devido à barulheira. Isso acontece na rua Antônio Silvestre Arenhart. Ela diz é bailão. E então diz que estão inclusive desassistidos. Já chegou outra moradora que não quer ser identificada no ar, de Estrela. Diz que no bairro Oriental, todo sábado, a gente não dorme, pois tem um bailão ao lado da minha casa. Sou aposentada, se chama a polícia, dizem que tem que registrar, colocam um processo, como se até preso o dono já foi. Enfim, ela está reclamando, vem aqui, se reclamar, vem aqui, roubam. A reclamação de outro ouvinte também em relação à baderna no município de Estrela. A necessidade de se construir um local retirado, onde os jovens podem ouvir música, fazer os rachas e bebedeira com segurança e tudo que o jovem faz sem atrapalhar ninguém, com vigilantes profissionais. Já fui jovem e já fiz muita festa. É o que diz aqui o outro ouvinte, né, em relação ao ouvinte, né, o Nerci, que manda recado pra gente no 999-787885. Tá dando o que falar? Tudo bem, doutor Diefenbach? E aí tem que ter uma união das forças, é Ministério Público, é Prefeitura, é Brigada Militar, Polícia Civil. Como fazer para resolver? A gente sabe que não é um problema exclusivo de Lajeado, de Estrela. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita. Bom dia, ouvintes da Rádio Independente. Sim, ele não é um problema novo, né? Não é um problema recente. E não é um problema que se resolve hoje, nem nesse caso. Ele migra muito de lugar para lugar. O que causa espanto e preocupação é que ele não reduz, ele dá sinais de aumentar. E pipoca em várias pontas da cidade. Exatamente, tem moradores do Jardim do Cedro, tem outros que são do centro, tem outros de outros bairros. E esse entorno aqui da Avenida Taline já é clássico, já é antigo e se vocês forem lembrar, vão observar que a segurança pública, desde o período da pandemia, já tomou providências parecidas às que deverão tomar a partir de agora, que são, infelizmente, às vezes, é o bloqueio da avenida toda, né? Fechar ponta a ponta, não passa carro, revista pessoas, aborda os veículos, o condutor embriagado, racha. São pequenos delitos, são infrações de menor potencial ofensivo que não dão cadeia. É importante deixar bem claro, não dá cadeia, mas dá um enorme incômodo. Pode dar apreensão do veículo, pode dar multa, pode dar perda da carteira, pode dar processo criminal.
pode dar prestação de serviço à comunidade, isso em termos de uso da via pública, né? A rua, o racha, a briga. Outra circunstância é quando este barulho e esse tumulto ele advém de um ponto específico, do bar tal, do pub tal, do lugar X, que é o que às vezes chega à promotoria da defesa do meio ambiente, que pode ter fiscalização sobre esses estabelecimentos produtores de som exagerado. O que nós temos que aproveitar o fato, Ricardo, isso é um episódio de convívio social absolutamente previsto, previsível e contornável. Eu não tenho dúvida que dentro de 15 ou 20 dias, com ações sistemáticas da polícia ostensiva, isso é um caso clássico de polícia ostensiva, de policiamento de rua, de fiscalização, isso vai amenizar, vai afastar, mas vai mudar de lugar, vai para um outro lugar. Já foi na Piraí, um tempo atrás também, né? Já foi na Piraí, já foi na avenida ali na frente do Quicão. Como é que é? A Pasqualini. 15 anos atrás era a Pasqualini. Então, isso muda muito de lugar para lugar, né? Porque onde tem mais asfalto, onde tem menos luz, onde está mais seguro. E são migrações e que os órgãos de segurança têm que estar com os olhos e ouvidos atentos para esta mesma migração. E se nós formos observar, isso estava no Rio Taquari, já há um mês atrás. A diferença é que ele não tem moradores, né? A diferença é que não tem moradores e não é tão visível e os órgãos de fiscalização não têm acessos tão simples, né? Até ali na 386, né? Na 386, num período, houve muitas ações da Polícia Rodoviária Federal. Talvez o ideal sempre é nós aproveitarmos esses episódios negativos para refletirmos mudanças de futuro. E nós temos uma cultura no Brasil de muita facilidade do uso da bebida alcoólica em espaços públicos, abertos e etc. E isto gera estes descontroles. Às vezes é ao redor de um estádio, às vezes é na frente de uma casa noturna, às vezes numa época era muito nos postos de gasolina. Não foi diferente, eu acho que a questão do ano passado, em Encantado, teve um episódio assim que também circulou, né? E nenhum destes casos estão descolados da bebida alcoólica. Então é importante que a gente pense sobre como, quando, como vendemos, em que locais são permitidos. Há uma ideia de evolução de convívio social, de criarmos um código de convivência em Lajeado, que tem algumas infrações administrativas que possam gerar multas. Quem sabe o uso de bebida alcoólica em local público possa ser um desses. Enfim, são debates que nós temos que criar junto. O que é importante é nós entendermos que nós precisamos ter estas medidas administrativas, coletivas e de longo prazo, e não apenas esperarmos uma explosão dessa natureza e esperar que a Brigada Militar resolva. Eu digo com sinceridade, para nós que estamos no miolo dos problemas sociais, é uma lástima. Nós temos que destinar a segurança pública, investimento de todos esses órgãos para regrar e coibir esse tipo de baderna. A segurança pública, que é curta, que é cara, que é difícil, ela deveria estar concentrada em outras medidas de maior impacto. Mas, se esse é o ponto essencial, que esse seja atacado. Mas é um debate que deve ser tomado por todos. Questão pontual, vai ser resolvida de uma maneira ou de outra, com fiscalização, com repetição, com apreensão de carro, com abordagem, com bafômetro, com prisão se for necessário, com todos os serviços de policiamento investigativo e ostensivo. O Ministério Público, nessas áreas públicas, ele apenas se dirige aos órgãos de fiscalização pública, que são a Brigada Militar, a Guarda de Trânsito, eventualmente a Polícia Civil. Nos estabelecimentos, sim, a promotoria instaura inquérito civil, chama, faz medição, decibelímetro e outras medidas que possam ser necessárias para conter expansão sonora, como aconteceu e está acontecendo naquele complexo de bares ali ao redor do centro esportivo, nos próprios bares de frente da Univates, em outros tantos, eu não tenho o número aqui, mas temos mais de dezena de inquéritos civis instaurados por estabelecimentos que podem causar poluição sonora. E às vezes não é nem um bar, às vezes é uma igreja, vejam só. E esses inquéritos eles estão andando e os proprietários estão investindo, estão reduzindo o som interno. Esse problema todo ele é externo, é um problema de rua, que gera inclusive competição aos estabelecimentos. Normalmente são pessoas que levam a bebida mais barata, comprada no mercado, botam no porta-mala do carro, numa caixa de isopor e vão para um local seguro. Só que esse descontrole não tem como continuar.
Passa por uma questão de educação, né, e de respeito, até o Ricardo comentava antes, né, que todo mundo quer se divertir, tem uma época que talvez se divirta mais e vai pra rua, encontra os amigos e tudo mais, mas aí o limite é que também, né, que é uma questão. E, por outro lado, tem as pessoas que sofrem, além desse barulho, de não conseguirem dormir, de, às vezes, passar uma noite ali acordado em função disso, e o medo de fazer, muitas vezes, essa denúncia. Sim. Isso uma ouvinte relatou ali, inclusive, porque precisa registrar, e aí tem medo de depois sofrer ainda, além do problema de não dormir, a represária. Enfim, é uma série de problemas que geram para o cidadão que está simplesmente dentro da sua casa. Né? Ele está dentro da sua casa, o local que deveria ser de maior sossego e tranquilidade. Então, quando uma atividade externa ela perturba o sossego, as nossas forças legais são fracas realmente para isso. É uma contravenção de perturbação ao sossego, mas ela dá um razoável incômodo. Né? É possível, sim, a Brigada Militar abordar, chegar, verificar, estancar esse problema. E, em regra, eles apenas mudam de lugar. Né? Mas graças ao movimento das pessoas que levam as informações também. Importante, Rita, tu ter colocado duas coisas que tu colocou. Primeiro, não é só o barulho, é todo o transtorno. Às vezes é o lixo na rua, é camisinha, é ausência de banheiro. Acreditem vocês, eu tenho um inquérito civil, estava essa semana falando com o secretário municipal, Lajeado, com o tamanho de Lajeado, com a potência de Lajeado, vocês sabem quantos banheiros públicos nós temos? Eu duvido que vocês saibam. Não. Quantos banheiros públicos nós temos em Lajeado? Não faço ideia. Poucos. 4 banheiros Parque públicos. dos Dique e Praça da Matriz? Praça da Matriz, Parque dos Dique, um aqui na Hidráulica e um outro não lembro aonde. Né? E mesmo o do Parque dos Dique, um deles teve que ser fechado pelo mau uso. Teve um assalto lá dias atrás. Exatamente. Da Praça da Matriz, volta e meia fica fechado também porque o pessoal usa droga. E esse povo todo, gente? Esse povo todo que está, às vezes, consumindo nos locais de alimentação lá na Piraí, que estão aqui, etc. Então, é o morador da casa que tem que emprestar o portão para a pessoa fazer as necessidades no portão e amanhecer tudo aquilo para limpar. Isto são medidas que nós temos que observar juntos como coletividade. Né? São usos coletivos dos espaços públicos. Me parece muito incompatível 4 banheiros públicos para Lajeado, né? Nós estamos inaugurando o Parque Ney Arruda lá embaixo e aí não tem banheiro. Nós estamos falando aí de um banheiro público para 20 mil pessoas. Veja bem, eu quero que as pessoas venham até um espaço. E nós temos o hábito do chimarrão. É ingestão de líquido, eu nem estou falando da cerveja. Né? É ingestão de líquido. E como é que eu programo esse espaço? Então, são espaços que devem ser programados. Esses espaços onde há aglomeração noturna, nenhum tem banheiro público também. Então, as pessoas vão para os locais mais escuros, que normalmente é perto do pátio de uma casa. Isso é uma perturbação que causa ao morador daquele espaço. E esta convivência é muito difícil de se ajustar. Mas não é impossível. O ouvinte pergunta aqui se os guardas de trânsito não podem aplicar as multas e fazer o recolhimento do carro. Liga aqui pra gente no 3710 49 49. Eles não só podem, como devem e como fazem. Né? Como fazem. Eles só não estão necessariamente às 2 da madrugada na frente da Tallini. Às vezes sim, às vezes não. Isso são migrações e é isso que se cobra do gestor, que ele distribua o policiamento no momento adequado. Eu me lembro que esse debate já aconteceu anos atrás, onde nós temos um número limitado de guardas de trânsito e quase todos eles distribuídos em frente às escolas, de manhã e ao meio-dia. Não sei se ali é o horário mais necessário ou não. Se nós tirarmos eles da manhã para cobrir a madrugada da Tallini, vai faltar na frente da escola. Sim. Onde, igualmente, às vezes, essas mesmas pessoas que estão reclamando também estão descumprindo normas de trânsito. Mas são decisões que o gestor tem que tomar e tem que aplicar a partir das necessidades surgidas. Então, Tallini hoje é uma necessidade surgida, é evidente. É apenas um episódio de um problema mais grave, que tem que ser visto de uma maneira mais ampla. Muito bem. Dr. Sérgio Diefenbach, obrigado aí pela participação, pelo comentário de sempre aqui no quadro Direto ao Ponto. Um abraço. Mais gente participando. O Jair Estampinha diz que mora perto da Tallini, mas faz parte do grupo de vizinhos do Universitário. Gostei do posicionamento do promotor e também do nosso presidente do bairro Adão Nunes. Inclusive, parabéns ao tenente Highlander, que lhe atendeu ontem à tarde, o que diz aqui o Jair Estampinha também no 999-787885. Agora, 15 minutos